Bom, pessoal, esse vídeo é porque eu tenho recebido uma série de perguntas de amigos e eu tenho percebido também um certo, vamos dizer, modismo nesse mundo de lâminas, que agora parece que está em voga o Sandvik 14C28N. Nada contra o aço, é um excepcional aço, tá? A questão é, vale a pena pagar muito mais por praticamente a mesma coisa? Eu vou explicar para os amigos. Eu tenho aqui nesses três canivetes, três representantes da família Sandvik, que basicamente, gente, se nós olharmos de forma grosseira, são basicamente, em termos de lâmina, como resultado final lâmina, o mesmo aço. É lógico que a gente sabe que existem diferenças, mas para o usuário do dia a dia, são basicamente a mesma coisa, que é o Sandvik 12C27, o Sandvik 13C26 e o Sandvik 14C28N. Por que eu estou dizendo isso? São aços muito limpos, tá? Muito puros, rivalizando em pureza com aços japoneses, por exemplo. O que isso quer dizer em termos de aço, Cabral? Não tem contaminantes como enxofre, ou se tem, são traço apenas, mas muito pouco. Não tem inclusões. Cabral, o que são inclusões em aço? Inclusão num aço é tudo aquilo que é um não metal, tá? Então qualquer material não metálico no ácido é considerado uma inclusão, né? Que mais que eu posso dizer? Tamanho de grão. Basicamente, com um tratamento térmico otimizado, basicamente todos eles têm o mesmo tamanho de grão, que é muito pequeno, tá? Ou seja, é uma das características que favorecem o bom desempenho de uma lâmina, porque quanto menor o grão de aço, ele potencializa todas as boas características de uma lâmina, ou desejadas numa lâmina de aço, tá? Tamanho de carboneto, também a mesma coisa. Basicamente todos três têm carbonetos na casa de meio micro. Pouquinha coisa a mais, pouquinha coisa a menos. Então, muito bom. Volume de carbonetos, muito semelhante também, gente. Muito semelhante. Então, por que diabos algumas lâminas em 14C28CN, estão custando tão mais caro que uma lâmina em 13C26, que hoje em dia praticamente não se encontra? Para falar a verdade, é muito difícil você encontrar uma lâmina em 13C26. Mesmo no AEBL, que é o irmão gêmeo do 13C26, é muito difícil, a não ser que seja custom, tá? E você tem uma grande enormidade de lâminas em 12C27, que são muito mais baratas, na média, do que o 14C28N. Cabral, mas se não tem diferença entre elas, por que três aços diferentes? Gente, não é que não tem diferença, diferenças existem, tá? Mas na lâmina final, no mercado comercial que nós temos, não. E por que isso? É muito simples de entender. Desses três aços, o com menor capacidade de endurecimento máximo, vejam bem, eu estou falando máxima capacidade de endurecimento daquele aço, e não a dureza que você vai encontrar na lâmina que você for comprar, tá? Então a menor capacidade de endurecimento máximo é o do 12C27.
ele é quem é capaz de alcançar a menor dureza máxima possível para esse aço. Seguido dele é o 13C26, que já tem uma capacidade mais aprofundada de endurecimento, de atingir durezas mais altas. E aquele que é capaz de atingir maiores durezas máximas potenciais é o 14C28N. Porém, na prática, o que a gente vê? Na prática, nós vemos que, na média, esses três aços são encontrados na maioria das lâminas comerciais com dureza girando entre 56 e 59 RC. Ou seja, Cabral, em termos de desempenho como lâmina de corte, tem diferença do 12C27, 13C26 e 14C28N com dureza aí na casa de 58 RC? Não, não existe diferença prática, por mais experimentado que seja o usuário. Por mais experimentado que seja o usuário, não tem diferença prática. Cabral, mas o 12C27 é um pouco menos resistente à abrasão que o 13C26, que é um pouco menos resistente à abrasão que o 14C28N. É verdade, mas na prática, nessa dureza, em torno de 58 RC, você não vê essa diferença, você não consegue perceber, tá? Por quê? Porque ela é muito pequena. Nós podemos, se nós fôssemos usar aquela famosa frase de trabalhos técnicos, ou seja, estatisticamente diferente, eles não são estatisticamente diferentes em resistência à abrasão, tá? Então, existem diferenças? Existem. O 12C27 é um pouco mais resistente à oxidação que o 13C26 e o 14C28N é mais resistente à oxidação, pouca coisa, que o 12C27. De novo, na prática eu percebo isso, se as três lâminas tiverem polimento espelhado, provavelmente não. A não ser que você faça um teste salino controlado ou um teste com ácido cítrico controlado e tal, para você perceber diferença no manchamento ou na quantidade de manchamento de um ao outro. Na utilização prática não vai ter diferença, gente. Claro, desde que todas as lâminas estejam com o mesmo acabamento superficial, ou seja, polimento espelhado. Então eu vou voltar nisso. Cabral, mas existe diferença em tratamento térmico de empresa para empresa? Óbvio que existe. Isso é óbvio. Mas vamos considerar, por exemplo, que o 13C26 da Buck é muito bom, e é muito bom. Você tem outros que são tão bons quanto ele? Provavelmente tem. Eu não conheço porque eu não tenho. Tá? Eu não tenho outras lâminas em 13C26. Eu tenho duas da Buck, no mesmo modelo. Tá? O 12C27 da Sanremo é bom? É bom, mas é inconstante. Tá? Você tem lâminas muito boas, como é o caso desse exemplar aqui. Não estou falando desse modelo, estou falando desse exemplar. Tem um tratamento térmico muito bom. Cabral, como é que você reconhece um tratamento térmico muito bom? Quando esse aço usado, ele está dentro daquelas características preditas para ele, ou seja, o 12C27 é um aço de grão pequeno, carbonetos muito pequenos, que tem capacidade de pegar um fio bem agudo e manter esse fio suave por bastante tempo. Esse canivete faz isso, tá? O 13C26, a mesma coisa, esse canivete faz isso. O 14C28N, a mesma coisa, esse Kershaw faz isso, tá? Então, eu tenho visto por aí, por exemplo, canivetes que estão na moda agora, que parece ter uma homogeneicidade de tratamento térmico muito boa, que é o Ruick, por exemplo.
dizem que o Ruick é um sub-brand da Sanremo. É onde eles, digamos, têm um refinamento na qualidade do controle de qualidade, ou tem maior atenção no controle de qualidade, as lâminas saem mais padronizadas. Cabral, vale a pena eu pagar, sei lá, tô chutando aqui, tá, gente? $50 num Ruick ou pagar $20 num Sanremo? Gente, olha, eu diria o seguinte, eu tenho alguns Sanremus, tá? Eu tenho, vamos dizer que estatística é um troço complicado, mas eu diria que 4/5 dos Sanremus que eu tenho em 12C27 são muito bons. 1/5 é de regular para bom. Ou seja, em 5 lâminas, 4 são muito boas, uma é de regular a boa. Então nós vemos uma diferença. Então, por exemplo, se você está com dinheiro sobrando, e pelo que dizem, eu não sei porque eu não tenho experiência direta, e provavelmente se tiver seria com uma, no máximo 2 lâminas, dado o preço, o Ruick dizem que tem um padrão de tratamento térmico muito bom. Valeria eu pagar 2,5 vezes ou 2 vezes o preço numa lâmina mais ou menos igual, com o mesmo acabamento e tal, de um Ruick e um Sanremo? Isso aí o amigo tem que julgar, tá? Eu não vou falar nem que sim nem que não, porque pode ser que você faça 10 compras de Sanremo, e hoje, os meus Sanremo são mais antigos, tá? Mas hoje você dê a sorte de pegar 10 bons Sanremus com tratamento térmico bom do 12C27. Eu acho que não valeria a pena, tá? Mas isso aí o amigo tem que julgar, não sou eu que vou indicar, eu só estou dando um exemplo. Em mesma qualidade de tratamento térmico, não vale a pena, gente. E outra coisa, vale a pena eu pagar, por exemplo, $70 num 14C28N, ao invés de $20 ou $25 num 12C27, com o mesmo bom tratamento térmico e, na média, em torno de 58 RC de dureza? Não. Bem claro, não. Porque, como eu já falei, gente, a grande vantagem do 14C28N é ser mais resistente à oxidação que o 12C27, que já é bom, e ser capaz de atingir uma dureza maior do que o 13C26, que praticamente não existe no mercado, vamos ser sinceros. Então, a grosso modo, bem grosso modo, vamos deixar claro isso, o 12C27 trabalharia numa faixa aí, num tratamento térmico ideal, tá? Entre 56 e 59 RC. O 13C26 trabalharia aí entre 59 e 61 RC. E o 14C28N trabalharia entre 61 e 62, 63 RC. É isso que a gente vê na prática? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, a gente vê essas lâminas trabalhando em torno de 58 RC. E aí tem diferença no desempenho entre elas, todas tendo um bom tratamento térmico? Não. Então, gente, é nesse ponto que eu estou querendo chegar. Porque se a grande vantagem do 14C28N é poder trabalhar em maiores durezas, na realidade das lâminas que a gente acha para comprar, isso não se materializa. Ele está na mesma faixa de dureza dos 2 primos irmãos dele. Então, para que pagar mais caro? Cabral, mas não tem diferença de desempenho de um 14C28N com 58 para um 12C27 com 56? Tem, óbvio que tem. Esse aqui vai rolar menos o fio. Ou com mais dificuldade ele vai rolar o fio. Aí vale a pena.
Se você garantir que ele tem 58 ou de cá 56, eu vou preferir o de 58, que ele vai rolar menos o fio. Como a gente sabe, o principal fator de degradação de um fio, de uma lâmina de aço, é a deformação plástica transitória, ou seja, o rolamento, tá? Aquela que você repõe o fio com uma chaira lisa de aço, tá? Então, quando você vê, e hoje em dia, felizmente, a gente tem vários testes de dureza de várias lâminas, o que a gente tem visto? A maioria do 14C28N está na faixa de 57, 58 RC, que é em mais ou menos a faixa do 12C27, que é de 56 a 58. Então vale a pena pagar mais pelo 14C28N? Eu acho que não. Ah, Cabral, mas tem exemplos de algumas lâminas testadas, como acho que da Hans e o próprio Ruick, acho que Real Steel, que o 14C28N está entre 58 e 60 RC. E a maioria dos testes do 12C27 está entre 56 e 58. Vale a pena pagar o dobro ou o triplo no 14C28N? Aí o amigo tem que julgar os usos que ele tem para essa lâmina e se ele acha, se ele já tem experiência, por exemplo, com o 12C27, se o 12C27 com cerca de 56, 57 está rolando muito para ele, tá? Eu vou dizer para os amigos o seguinte: esse meu 12C27 está com 58 de dureza, tem um bom desempenho. Esse 13C26 tem 60. Esse 14C28N tem 61 de dureza. O desempenho desses dois é muito parecido, tá? Ligeira superioridade desse aqui, mas eu mesmo praticamente não percebo muito na prática. Agora, tem uma diferença um pouco maior em relação a esse aqui. Se ele tivesse 56, a diferença aí sim, aí seria mais gritante, tá? Então, gente, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Não são o mesmo modelo, mas essa Baco 2444, feita na Suécia, ela tem 57 RC de dureza. Tem 2 mm de espinha. Existe mora clipper em 12C27 com 2 e pouquinho de espessura de espinha. Sendo que eu fiz questão de consultar hoje no Mercado Livre para não errar muito. A Baco está em torno aí de 130, 140 reais no Mercado Livre. E uma mora, acho que o modelo Clipper é o que se aproxima mais. Não essa aqui, que essa aqui eu desbastei toda a lâmina, mas aquele modelo tipo Scandi. Nós já vimos em outro vídeo que o Scandi verdadeiro, que seria lâmina com espessura integral e depois só o desbaste do fio, dando origem ao próprio fio, praticamente não existe de fábrica hoje, já que elas vêm com microfio. Então seria um Saber, na verdade. Uma mora igual a Baco 2444 está em torno de 190, 200 reais. Vale a pena você pagar 60 ou 50 conto a mais por uma faca que, se for a mesma espessura de lâmina, é basicamente a mesma coisa? Basicamente a mesma dureza? Talvez essa aqui está com 58, essa está com 57. Será que vale a pena? A estrutura é a mesma. A Baco, inclusive, fazia parte do conglomerado da Sandvik, que é quem fornece o aço para a mora. Então o tratamento térmico é muito bom. A dureza normalmente trabalha um pouco mais baixo, mas o que quer dizer? Quer dizer que uma Baco aguenta um pouco mais de esforço antes de fraturar, quando em mesma espessura que uma mora com um modelo igual ou bem parecido, de mesma espessura, já que a dureza é um pouquinho mais baixa. Se fosse o inverso seria verdadeiro, tá? Então,
É isso que eu queria alertar para os amigos, porque tem muita gente, o 14C28N é um aço excepcional. É verdade, é excepcional, mas o 12C27 também é, o 13C26 também é. Então, a excepcionalidade desse aço, onde ele se destaca, é quando é em durezas mais altas de trabalho. Ou seja, se nós estivermos falando em lâminas com mais de 60, 61, 62 de dureza. Para trabalhar nessa faixa de 58, todos os três vão ter desempenho muito semelhante, para não falar igual. Tá? Muito semelhante, para não falar igual. Então, o amigo tem que ficar atento na hora de comprar a lâmina ou na hora de ficar entusiasmado com o aço. O 14C28N é muito melhor do que o 12C27 porque ele tem nitrogênio. Não, gente, o nitrogênio está presente aqui para dar uma maior capacidade de endurecimento do aço, trabalhando num volume de carbono mais ou menos igual aos dois, ou seja, eu não vou ter crescimento de grão, eu não vou ter crescimento de tamanho de carboneto e vou ter uma dureza final, se eu fizer tudo certinho e quiser dar uma dureza final, maior nesse aço. Ou seja, tamanho de grão de aço, volume de carboneto, tá certo, aqui é um pouquinho maior do que esse, que é maior do que esse. Mas na prática não tem muita diferença, tá? Se eles trabalham mais ou menos na mesma dureza, tanto faz um como o outro, Então, não se entusiasmem ou fiquem muito eufóricos. A lâmina em 14C28N é melhor do que os das gerações anteriores. Gente, depende. Se a gente considerar tratamento térmico ótimo para os três e dureza na mesma faixa, ou seja, 57, 58, os três têm desempenho igual, de corte, tá? Os três têm desempenho igual. Esse aqui teria superioridade se ele fosse trabalhado em dureza maior, como é o caso aqui. Esse com 61 tem um desempenho superior a esse com 58. Por quê? Por causa da dureza final. O tratamento térmico tem a ver com a dureza final? É como eu falei em outro vídeo, tem e não tem. Dureza final é uma escolha do fabricante. Ele quer aquela dureza. Tá certo. Se no processo de tratamento térmico dele, o 12C27 dele tem dureza máxima de, vamos dizer, 60 RC, é lógico que ele não pode querer dar uma dureza final no aço dele de 60, porque ele vai estar muito tenso, com uma tensão interna muito grande. Então, a probabilidade dele fraturar vai ser muito maior, ele vai ter que baixar essa dureza. Esse aqui, se ele atingir uma dureza máxima de 64 e eu baixar para 60, ele provavelmente ainda vai ter uma resistência igual a esse com 58 RC. Tá? Então, esses detalhes. O básico, gente, de entendimento de aço é simples. Mas quando você começa a entrar nessas nuancezinhas, a coisa começa, não é ficar complicada, é ficar divertida, tá? Ela fica divertida. Igual, por exemplo, tem um aço, gente, eu não tenho, tá? Mas está muito na moda e o pessoal faz um oba-oba danado nele, que é o LC200N. É um aço excepcional? Tá bom, é um aço muito bom. Qual o problema do LC200N? Custo. As lâminas deles sempre custam acima de $100, $150. Vale isso? Depende. Se você quer um aço extremamente resistente à oxidação, não tão resistente quanto ao H1, mas não muito longe disso, com maior retenção de fio do que o H1, ele tá beleza, ele é a sua escolha. Agora, não existe muita diferença prática na lâmina final de trabalho. Eu não estou falando em potencial de resistência à abrasão e potencial de endurecimento,
potencial, estou falando na lâmina final de trabalho, pelo que a gente vê por aí, entre o LC200N e o 14C28N. Por quê? Ambos têm mais carbonetos que o 13C26, tá? No caso do LC200N, um pouco mais até do que o 14C28N. Porém, o LC200N com 58 RC de dureza tem a mesma resistência à abrasão que o 14C28N com 60 de dureza. Continua tendo maior resistência à oxidação, tá? Ele resiste mais à ferrugem, ao manchamento. Mas em teste de corte de abrasão em catra, que é um troço absolutamente controlado, um 14C28N com 60 tem a mesma resistência à abrasão em mesma geometria que o LC200N. Com um detalhe interessante: se os amigos pesquisarem nos vários testes de durezas já feitos, a maioria das lâminas em LC200N fica numa faixa de dureza entre 56 e 57 RC. E eu estou falando de lâminas da Spyderco, que é conhecida pela excelência do tratamento térmico. Desculpem. Eu só vi até hoje um único exemplar de um canivete em LC200N com 58 de dureza. O resto, todas as amostras testadas, entre 56 e 57 e pouco de dureza. Ou seja, você pagaria num canivete Spyderco, estou chutando, eu não sei o preço, vamos dizer, $120 em aço LC200N, porque é o bambambam ultimamente também, é lógico, não é aquele super aço, mas é considerado um aço premium. Ou um canivete de uma marca mais comum, como uma Ruick, por exemplo, com 14C28N, 59,60 de dureza, na faixa aí dos 50, $60. Qual que é mais negócio? Ah, Cabral, se eu for para o mar... Gente, se vocês forem para o mar, ambas as lâminas forem polidas, espelhadas, você, com o mínimo de cuidado que se teria com uma lâmina, mínimo, você não vai ver muita diferença de manchamento. Porém, se você for aquele cara que não cuida da sua lâmina e tal, aí talvez o LC200N seja mais interessante, porque ele vai ser mais resistente à oxidação, tá? Então, é para vocês verem como é que essa porcaria de modismo influencia muita gente que às vezes não entende ou não entende completamente como funcionam esses aços. Igual, por exemplo, eu estou falando aqui do Sandvik, porque é uma família de aços, onde os três aços são basicamente a mesma coisa, sem muita diferença entre eles, a não ser na dureza máxima obtenível. Isso se traduz na dureza máxima de trabalho da média das lâminas? Não. Porém, quando um fabricante mais sério quer, se ele tem lâminas em 14C28N e 12C27, eu não vou mencionar o 13C26, porque a gente quase não encontra em cutelaria comercial esse aço. Então, entre esses dois, se ele trabalha com esse aqui entre 56 e 58 e esse aqui entre 59 e 61, aí talvez justifique uma diferença de preço para aquele consumidor que está mais interessado num aço que role menos o fio. Ah, Cabral, mas e se for um aço que aguente também um pouco de abuso? Aí o 12C27 pula na frente. O 12C27 com dureza de até 58 RC pula na frente, tá? O 14C28N
com 60 de dureza é menos resistente que o 12C27, mas nessa questão de resistência à fratura, tá? Que, aliás, gente, deixa eu colocar uma coisa para os amigos. Esse aço aqui, 13C26, com 60 de dureza, que é o caso dessa lâmina aqui, ele tem uma energia de fratura em torno aí de 36, tá? 36. Vamos lembrar que o 440C com 58 de dureza tem uma energia de fratura de 18, 19, tá? 18, 19. Esse com 60 tem uma energia de fratura de cerca de 36. E esse aqui com 60? Qual a energia de fratura dele? Será que os amigos chutam algum valor aí? Esse aqui com 60, 36. Esse aqui com 60, mais ou menos em torno de 35. Ou seja, em mesma dureza, esse aqui é pouca coisa menos resistente à fratura que esse. E o LC200N em 60, se você achar uma lâmina em 60. Aí os amigos agora já ficaram na expectativa para saber. Qual a energia de fratura do LC200N com 60 de dureza? Em torno de 25, por aí assim, não mais do que isso. Não mais do que isso. Em qual a faixa de dureza que a gente costuma ver o LC200N? 56,5, 56,8, 57, 57,5. No máximo, o máximo que eu já vi até hoje foi 58. Então você pode pensar que o LC200N com 58 vai estar aí em torno de 26, 28 de energia de fratura. O que é 26, 28 comparado com 36 com 60 de dureza? Você tem um aço mais duro, que rola menos o fio, não é tão resistente à abrasão, mas como já vimos, o principal fator de deterioração de um fio é o rolamento. Então, para mim, na minha visão, para os meus usos no ambiente que eu vivo, que não é tão agressivo assim em termos de oxidação, mesmo o 13C26, que não é tão resistente quanto o 12C27 à oxidação, é muito melhor do que o LC200N. Para mim, como lâmina, tá? Então, esses detalhes que eu quero chamar a atenção dos amigos. Não deixem se levar pelo oba-oba do aço. É como eu disse, o 14C28N, aço excepcional. Mas não mais excepcional que o 13C26 ou 12C27. E que na mesma casa de dureza, vamos dizer em torno de 58, o desempenho dos três, mesmo para alguém mais entendido, é praticamente indistinto. Você não vai perceber na prática do uso, um uso que um ser humano dá à lâmina, diferença de desempenho entre eles. Então, fiquem atentos a isso. Não se deixem levar pelo oba-oba. Igual eu citei aqui o exemplo. Se você tiver uma mora em geometria semelhante a Baco 2444, para que você vai pagar 30%, 40% a mais numa mora, só pela marca mora, sendo o mesmo aço e basicamente a mesma geometria, ao invés da Baco, que tem um bom tratamento térmico também, como nós já vimos. Ah, mas a dureza média da Baco está aí na casa dos 36, 37. A da Mora está na casa do... 56, 57. E a dureza média da Mora está na casa dos 56 aos 58.
Bom, isso aí o amigo vai avaliar, se vale a pena ou não, tá? Cabral, o 12C27, porque houve um tempo que, por exemplo, a Tramontina fabricou lâminas em 12C27. Eu não tenho nenhuma nesse aço. Todas as minhas são no 104110 ou 104116. Tem diferença de desempenho em mesma dureza? Para os meus usos, não. Mesma dureza considerando essa casa de 55 a 57. Lógico, quanto mais dura uma lâmina for, menos ela vai rolar. Agora, tem diferença do aço 104116 para o 12C27? Muita. Parece a mesma categoria de aço, é mais ou menos a mesma categoria considerando volume de carbono, mas o desempenho é muito diferente, gente. Por exemplo, o 12C27 em 60 de dureza, ele tem uma energia de fratura aí de 38, por exemplo. O 104116 ou 104110 com 56 de dureza tem uma energia de fratura igual ao VG10 em 60 de dureza, em torno de 6 a 7. Pô, Cabral, um aço que quebra à toa. Gente, não quebra à toa não, tá? Tanto é que você tem os Victorinox por aí, mundo afora, aos milhões. Eles quebram, mas não é à toa. Se você der o uso que uma lâmina pede, ele tem um bom desempenho. Agora, se você virasse para mim, Cabral, escolha duas lâminas exatamente iguais, com 58 de dureza. Você quer em 104116 ou você quer em 12C27? Todas duas com bom tratamento térmico. Óbvio que eu vou preferir a 12C27, porque eu sei que a energia de fratura dela é o quê? 5 vezes maior? 6 vezes maior? Então, a chance de eu fraturar uma lâmina ou causar microdentes numa lâmina em dureza semelhante na casa de 58 RC é muito menor numa 12C27 do que num 104110, 104116, o famoso X50 cromo 15 MOV. Tá? Então, o X50 cromo 15 MOV é uma porcaria? Não! É uma lâmina muito boa, um aço muito bom, principalmente para faca de cozinha. Ele só não tem a capacidade de aguentar uma energia de fratura igual ao 12C27. Mas isso quer dizer que, como eu trabalho com as minhas lâminas em 104116, eu vou trabalhar diferente com 12C27? Não, meu modo de trabalho é o mesmo. Eu preferiria, se pudesse escolher, 12C27, porque eu sei mesmo que às vezes eu errasse ou abusasse mais da lâmina, a possibilidade dela fraturar seria muito inferior que uma em 104110 ou 104116, o famoso X50 cromo 15 MOV. Uai, Cabral, mas por que isso? Gente, a intenção desse vídeo não é entrar nesses detalhes, mas vamos só colocar da seguinte forma. O tamanho médio do carboneto de cromo do 12C27 é meio milímetro. Meio milímetro, tô doido. Meio micro. O tamanho médio do carboneto do 104110, 104116 é em torno aí de 2 microns, talvez 3. Porém, o 104110, 104116 tem um mau hábito de criar agregação de carbonetos, ou seja, eles se juntam e aí de repente você tem um carboneto lá com 30, 40 microns de tamanho, 50 microns igual um D2, e de segregar carbonetos. O que é segregar? Quando você está no tratamento térmico dele, ele recristaliza esses carbonetos, ele dissolve os carbonetos primários do aço, e no recristalizar, ele agrupa esses carbonetos. Então você tem região com os carbonetos de 2, 3 microns bem distribuídos, o que é excelente para a lâmina,
Mas você tem região que é uma agregação dele, eles não chegam a juntar num carboneto gigantesco, mas estão muito agregados. Todos esses dois fatores, como formar carbonetos gigantes aleatoriamente, pela agregação de vários carbonetos, como a segregação dos carbonetos num único ponto ou num ponto mais específico, também facilitando fratura, assim como um carboneto gigantesco. Essa é uma das explicações porque a energia de fratura do 104110, 104116, X50 cromo 15 MOV é tão pequena. Tá? Existem outros fatores, obviamente, mas é isso aí. Então, eu acho que eu fui claro por esse vídeo. Não se deixar levar pelo oba-oba do aço. Leve em consideração o fabricante, o tratamento térmico médio daquele fabricante para aquele aço e a dureza final de trabalho. Se eu pegar dois fabricantes, um em 12C27, o outro em 14C28N, todos dois com reconhecido bom tratamento térmico, mas dureza final de trabalho semelhante na casa de 58 RC, não há por que eu pagar mais caro no 14C28N, se o desempenho vai ser muito semelhante ao 12C27. Tá? Sinto muito, o amigo vai ter que se informar, procurar ler, ver vídeos de desempenho e tal, desses aços. Por exemplo, eu estou em dúvida entre um canivete em 12C27 ou em 14C28N. Você vai ter que assistir muito vídeo sobre aqueles canivetes que você está em dúvida, considerando fabricante e dureza final. Dureza final é mais difícil, tá, gente? Mas hoje em dia ainda é uma coisa que a gente consegue dar uma pesquisadazinha. Então, eu acho que era isso. E só a título de curiosidade. Como eu falei, essa Mora 2010 é a única que eu mantive o desbaste quase original de fábrica. Aqui nesse cantinho aqui está a altura do desbaste original dela, tá? Que é o que vem, o ombro que vem de fábrica do Scand dela. Tá aqui, ó, porque a minha lixadeira não chegou até aqui. Aqui está a altura do ombro atual da minha Mora 2010 e aqui está a explicação de por que eu mantive a minha Scand. Esse ombro aqui ele tem, acho que 11 graus, se eu não tiver muito enganado. O ombro desse fio aqui está, acho que a 6 graus ou 6 ou 5 graus. Então vocês vejam a diferença de desempenho. O paquinho travado a 1 milímetro não entra 3 milímetros aqui no desbaste original. Travado a 1 milímetro entra 5 milímetros aqui e a partir daqui ele entra 7, 8 e para no 8 milímetros a partir daqui. Tá? Aqui ele começa a entrar 7, aqui 6, aqui mais ou menos os 5, e a partir daqui 7 e aqui assim 8. Por isso que essa região dela tem um excelente desempenho de corte, e é por isso que eu mantenho ela quase Scand, que a gente sabe que não é Scand, porque ela trabalha com um microfio de 15 graus, tá? Mas é só para os amigos entenderem por que eu mantive uma Scand, entre aspas. Tá? Espero que o vídeo dê para pegar certinho. Eu estou mexendo aqui para ver se o reflexo da luz deixa claro a diferença da altura do desbaste original para o meu desbaste agora. Tá? Então eu acho que era isso por esse vídeo. Obrigado a todos. Como eu me esqueci do último vídeo, vão se cuidando com máscara, distanciamento social e manutenção da higiene das mãos. Não é o fator mais importante, mas é importante. O fator mais importante é máscara e distanciamento. Claro,
já que você habitua a andar com o frasquinho de álcool, ou lavar as mãos com constância, água e sabão, mantenha isso também, mesmo vacinado. Não importa qual vacina, tá? Toda vacina é boa para a imunidade da população. Então esqueçam isso de eficácia de 90% de uma, 50% de outra, 70% de outra. Se a população, uma boa faixa dela tiver vacinada, o índice de proteção é igual para todo mundo, tá? Ou seja, todos vão estar protegidos, até aquelas pessoas que, por desinformação ou obstinação de crença numa determinada coisa, não querem se vacinar. Mas acima de 70% da população, 75% da população vacinada, a proteção vai ser ideal para todos e, com sorte, o vírus para de circular. Então, mantenham os cuidados. Um abraço a todos.